Olá pessoal, sejam bem-vindos. No vídeo anterior, a gente viu que a gente pode criar ponteiros para ponteiros. E a gente viu um uso prático disso, que é, por exemplo, inicializar um ponteiro. Ok? Quando eu crio um ponteiro, ao invés de eu inicializar ele na linha de baixo, eu posso passar esse ponteiro como referência para uma função, e essa função precisa de um parâmetro que é um ponteiro para ponteiro, e com esse parâmetro eu consigo inicializar a variável que eu passei lá como argumento, que era o meu ponteiro. Certo? Muito bem, agora a gente vai ver um outro uso de ponteiro para ponteiro. Então vamos começar do começo, que é muito legal. Lembre-se, vamos começar do começo. Quando eu uso malloc, por exemplo, malloc sizeOfInt, o que eu estou fazendo? Eu estou reservando um espaço na memória que caiba um número inteiro. Muito legal. Eu faço essa reserva dinamicamente. Eu faço a alocação dinâmica. Para eu manipular esse espaço, eu uso um ponteiro. Então eu posso criar, por exemplo, um ponteiro int *a, e essa variável a, esse ponteiro a, ele está apontando para aquele espaço de memória reservado pelo malloc. Muito legal. Se eu quiser colocar um valor dentro desse espaço, o que eu faço? Eu uso o operador de desreferência. *a recebe 3. Quando eu faço *a recebe 3, eu estou colocando esse valor 3 lá naquele espaço de memória usando o meu ponteiro. Aí a gente aprendeu em seguida que a gente pode usar o malloc para reservar um espaço que caiba mais de um valor. Por exemplo, malloc, entre parênteses, 3 vezes sizeOfInt. Eu criei um espaço na memória suficiente para caberem 3 números inteiros. Então, como é que eu faço para manipular esse espaço usando o meu ponteiro? Se eu quiser colocar um valor na primeira posição, eu faço *a recebe 2, por exemplo. Então, eu estou colocando o número 2 naquele espaço reservado para o malloc, utilizando o meu ponteiro. Como é que eu faço para colocar um valor na segunda posição? Eu faço. Também uso o meu operador de desreferência. Entre parênteses, a mais 1 recebe 5, por exemplo. Então, eu estou colocando 5 no segundo espaço que eu reservei com o meu malloc. E como é que eu faço para colocar um valor no terceiro espaço? Mesma coisa. Eu uso entre parênteses, a mais 2 recebe 10. Então, eu vou colocar esse 10 lá no meu terceiro espaço. Então, o P mais 0 representa o primeiro espaço, o P mais 1 representa o segundo espaço e o P mais 2 representa o terceiro espaço. Legal? Eu uso o asterisco para colocar um valor nesses espaços. Muito simples, muito fácil. Agora imaginem que eu usei um malloc 3 vezes sizeOfInt. Então eu criei um espaço para caber 3 inteiros. Vamos supor que eu uso outro malloc do mesmo jeito, malloc 3 vezes sizeOfInt. Nesse segundo malloc, eu reservei mais um outro espaço que caibam 3 números inteiros. Vamos supor que eu use mais um terceiro malloc, da mesma forma, malloc 3 vezes sizeOfInt. Então eu reservei um terceiro espaço que caibam 3 números inteiros. Com que tá? Isso aqui está com cara de quê? Isso aqui está com uma cara de matriz. Só que, por enquanto, da forma como eu criei, eu só tenho 3 espaços que são independentes um do outro. Então eu tenho 3 espaços aqui, 3 aqui, 3 aqui. Para eu transformar isso numa estrutura que seja uma matriz, eu preciso do quê? Eu preciso de um outro array para eu controlar qual desses espaços eu quero manipular. Então eu preciso de um array para que esse primeiro espaço aponte para esse primeiro array, o segundo espaço aponte para o segundo array e o terceiro aponte para o terceiro array. Legal? Como é que eu faço isso? Eu preciso então de um array que vai armazenar cada um desses ponteiros. O primeiro espaço do meu array aponta para esse primeiro ponteiro, que é o responsável por manipular o primeiro espaço. O segundo espaço, eu vou armazenar o valor do meu segundo array, que é o responsável por manipular o segundo espaço. E esse meu terceiro espaço, eu armazeno o meu terceiro ponteiro, que é responsável por manipular o terceiro espaço. Então, com esse array aqui, eu tenho um quarto array aqui no caso, né, com 3 posições. Cada posição vai controlar qual dos ponteiros que eu vou utilizar.
Então, esse aqui eu vou estar trabalhando com esse ponteiro, esse outro com outro ponteiro e o terceiro com o terceiro ponteiro. Legal? Então, eu tenho um array que vai definir qual a linha eu uso e o outro ponteiro que vai definir qual coluna eu uso. Legal, né? Como é que a gente faz, então, para criar esse outro array que vai controlar qual é o espaço? Veja, esse outro array ele vai armazenar o quê? Ele armazena ponteiros para inteiro, certo? Legal? Então, esse array é um array de quê? É um array para armazenar ponteiros. Então, como é que eu crio na memória um espaço que vai reservar ponteiros? malloc, entre parênteses, 3 vezes, porque eu tenho 3 espaços, certo? Então, 3 vezes sizeof int asterisco, porque cada posição vai armazenar um ponteiro. Então, eu tenho que armazenar 3 espaços para caber 3 ponteiros. Muito bem? Bacana. E agora, eu tenho um malloc aqui, que reservou 3 espaços, cada um deles vai armazenar um ponteiro. Legal. Como é que eu faço agora para manipular esse array que eu criei? Aqueles lá eu já sei, eu uso aqueles ponteiros que a gente está acostumado. E esse outro aqui? Eu tenho que criar um ponteiro que vai apontar para esse malloc. Ora, se eu tinha aqui um ponteiro que apontava para aquele malloc, esse malloc reservava o quê? Inteiros. Então eu tenho que ter um ponteiro para inteiros. Agora eu tenho que ter um ponteiro aqui que vai apontar para esse array. E esse array armazena o quê? Ponteiros para inteiros. Então esse ponteiro que vai manipular esse malloc, ele é um ponteiro para ponteiros de inteiros. Tudo bem? Fácil, né? É só lembrar. Pausem o vídeo, voltem o vídeo várias vezes até entender o que eu estou falando. Se eu tenho um ponteiro que aponta para um espaço que armazena inteiros, e agora eu tenho um espaço que armazena ponteiros para inteiros, então quem vai manipular esse array aqui é um ponteiro para ponteiros de inteiros. Muito bem? Então como é que ficaria isso no código? Ficaria assim, eu criaria, no nosso exemplo, o final aqui, no final das contas eu quero armazenar inteiros, né? Então no nosso exemplo, eu tenho que criar aqui um ponteiro para ponteiros de inteiros. Então, por exemplo, int asterisco asterisco p. Eu já tenho o asterisco A, o asterisco B e o asterisco C. Agora eu vou criar o int asterisco asterisco P. Agora esse P vai receber o quê? Eu tenho que agora usar um malloc para reservar espaço na memória que caibam 3 ponteiros, que são esses 3 caras ali. Então como é que eu faço? P recebe, entre parênteses, int asterisco asterisco. Por quê? Porque o meu malloc vai retornar um endereço de um array que armazena ponteiros de inteiros. Certo? Então esse endereço nada mais é do que um ponteiro para ponteiro de inteiro. Então, P recebe, entre parênteses, int asterisco asterisco, malloc, 3 vezes sizeof o quê? Esses espaços desse meu array vão armazenar o quê? Ponteiros para inteiro. Então, sizeof, entre parênteses, int asterisco. Tudo bem? Porque int asterisco armazena espaço suficiente para caber um ponteiro em cada uma dessas posições. Agora o que eu preciso fazer? A minha primeira posição desse array, que eu estou colocando aqui na vertical para facilitar a visualização, o meu primeiro espaço vai armazenar o valor da variável A, que é o meu ponteiro. Então, o asterisco P recebe A. Ele vai receber o valor de A. O meu asterisco P mais 1, que é a segunda posição aqui, vai receber o valor de B. Por quê? Porque o valor de B é o endereço lá que eu quero manipular no fim das contas. E o meu terceiro espaço, como é que eu faço para ele apontar para a terceira linha? Asterisco P mais 2 recebe C. Bacana? Puxa vida, uma vez que eu tenha isso em mente, agora eu posso manipular aqueles meus espaços usando só o meu ponteiro de ponteiro. Eu posso fazer que nem em matriz, né? Então P, entre colchetes, 0, 0, recebe 1, P01 recebe 2, P02 recebe 3 e assim por diante. Ou então eu posso utilizar a notação de ponteiros com aritmética de ponteiros. Então vamos supor que eu queira colocar um valor na posição 1
2. Tudo bem? Eu poderia usar a notação de matriz. Então, P entre colchetes 1, depois entre colchetes 2, recebe 4, por exemplo. Tá? Agora, como é que eu faço para usar notação de ponteiro? Veja bem, eu quero a posição 1, 2. O que significa que eu quero pegar o meu ponteiro que está na posição 1 desse meu array, aí eu vou trazer esse ponteiro que aponta para a segunda linha aqui. E agora eu quero ir na terceira casa, que é a posição 2 aqui, né? 0, 1, 2, certo? Então eu quero pegar o elemento 1 desse array e o elemento 2 desse array aqui. Então, quando eu faço asterisco entre parênteses P mais 1, eu estou retornando esse ponteiro para o meu código. Agora, uma vez que eu peguei esse ponteiro, eu tenho que pegar o retorno desse ponteiro e definir qual das casas aqui que eu quero pegar. Então, a partir desse ponteiro, eu quero o asterisco, o que me retornou aqui, mais 2. O que me retornou aqui foi quem? Foi esse ponteiro B. Agora, uma vez que eu tenho esse ponteiro B, como é que eu faço para pegar a terceira casa, ou o elemento 2 aqui? Seria asterisco B mais 2, não é? É isso. Então, eu posso pensar da seguinte forma. Asterisco entre parênteses P mais 1 vai me retornar esse elemento. E em cima dele, asterisco, o que retornou desse P mais 1 aí, mais 2. Então, no final das contas, vai ficar como? Asterisco entre parênteses P mais 1. Esse asterisco P mais 1 que vai me retornar o segundo ponteiro aqui, o ponteiro B. Né? Aí fecha parênteses, mais 2, fecha parênteses. Beleza? Vejam que não é uma coisa, parece uma coisa monstruosa, mas se a gente for fazer parte por parte, fica mais fácil. Uma vez que a gente tenha essa expressão enorme aí para a gente resolver, comece sempre do parênteses que está mais por dentro. O que significa asterisco P mais 1? Vai me retornar o ponteiro B. Agora, esse asterisco P mais 1 representa o meu ponteiro B. Agora, o que eu teria que fazer se fosse o B? O que eu teria que fazer? Asterisco, entre parênteses, B mais 2, certo? Agora, eu substituo esse B por quê? Por asterisco P mais 1. Então, seria asterisco, abre parênteses, P mais 1, fecha parênteses, mais 2, fecha parênteses. Tudo bem? Não é uma coisa difícil de entender, é uma coisa confusa para você aplicar na prática do zero. Por isso que é interessante a gente brincar bastante com esse recurso, tá? Para a gente pegar intimidade. Não se sintam intimidados se vocês precisarem fazer rascunho no caderno, desenha no caderno. Olha, eu tenho esse espaço que foi reservado por quem? É o malloc, o primeiro malloc, esse outro espaço. Esse espaço é apontado pela variável A, pelo ponteiro A. Esse outro pelo ponteiro B, esse outro pelo ponteiro C. Agora eu vou criar um outro espaço para armazenar cada um desses ponteiros, que é o que vai dar a relação entre cada um desses espaços. Como é que eu faço para manipular esse ponteiro? Eu tenho que criar um ponteiro para esse array de ponteiros. Se isso aqui é um array de ponteiros, então eu preciso criar uma variável que seja um ponteiro para esse array de ponteiros. Por isso que é um ponteiro para ponteiro. E aí como é que eu manipulo? Primeiro começa pelo mais fácil, usa a notação de matriz. E aí começa a se arriscar. Opa, o que eu preciso fazer primeiro? Pegar um desses 3 ponteiros. Como é que eu faço? Se a minha variável lá se chama P, então é asterisco P mais 0, P mais 1, P mais 2. Com isso eu pego o meu ponteiro. Com esse retorno, agora eu quero ver em qual dos elementos aqui eu quero pegar. Como é que eu faço? Coloca tudo isso entre parênteses, asterisco, aí o retorno disso mais 0, mais 1, mais 2. Tá bom? Legal, né? Agora vamos ver funcionando lá no DevC. Beleza? Obrigado, pessoal.